hoje vamos falar sobre a emancipação política de Itajubá. Nós, na vida política de Itajubá, temos 3 datas importantes em nossa história. A primeira, o 19 de março de 1819, quando Itajubá foi encontrada, vamos dizer assim. A segunda data seria o 27 de setembro de 1848, que representa a sua emancipação política. E a terceira data, o 4 de outubro de 1862, quando Itajubá foi elevado à condição de cidade. Então, hoje vamos nos reportar ao 27 de setembro de 1848. Em 1848, Itajubá já apresentava um desenvolvimento muito grande, uma administração segura, rigorosa, do nosso padre Lourenço da Costa Moreira. As ruas bem delineadas, uma praça muito bonita, que é o Largo dos Passos, né? Uma igreja bem representativa, tinha até a escola também. Enfim, possuía todos aqueles requisitos para sua elevação à condição de vila. Itajubá, então, além disso, tínhamos vários intelectuais muito representativos aqui na cidade, morando aqui. E eu já tive várias vezes a oportunidade de citar a figura de Joaquim Delfino Ribeiro da Luz. Essa figura merecia, por parte das autoridades políticas, diria até um busto, ou uma rua, ou uma representação maior, dado o que ele fez por Itajubá. Nós pretendemos, até na próxima reunião, eu vou ressaltar mais tarde, falar sobre a vida e obra de Joaquim Delfino Ribeiro da Luz e tudo que ele representou aqui em Itajubá em seu progresso. Então, Itajubá, com tudo isso, o Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, recém-formado lá na Universidade lá de São Paulo, estava aqui e era juiz aqui, formou-se em Direito e ficou admirado com o progresso da cidade, comparado com outras cidades, e nós ainda temos a condição de ser um arraial, ser classificado como um arraial, vamos dizer, de pequena categoria. Ele, então, fez um trabalho, um estudo muito profundo da cidade, juntamente com outras figuras igualmente nobres e amantes da cidade. E esse trabalho, esse levantamento foi feito, teria que ser levado à capital do estado, naquela época que chamava província, capital da província, para ser submetida à aprovação por parte das autoridades, vamos dizer, estaduais. Naquela época não era provinciais. E com isso, então, esse trabalho foi feito, e ele, não sendo político, ele tinha sempre um encontro com um político, Manuel Joaquim Pereira de Magalhães. Esse Manuel Joaquim Pereira de Magalhães, além de ser, vamos dizer assim, naquela época, um representante legislativo junto à capital de Minas Gerais, no caso Ouro Preto, além disso, ele era médico itinerante, e vinha várias vezes aqui em Itajubá. Abraçou a causa e se juntou a Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, né, nesse movimento para a emancipação política de Itajubá. Então, de posse dos documentos elaborados por Joaquim Delfino, o nosso edil, então, no caso, repito, Manuel Joaquim Pereira de Magalhães, que era médico, itinerante, vinha aqui, conhecia bem Itajubá e também concordava com o que Joaquim Delfino estava fazendo, pegou toda essa documentação e, como representante, levou inicialmente para a edilidade, para os vereadores examinarem, para ser levado, consequentemente, ao agente diretor. Eu falo esses termos porque antigamente não era prefeito, o prefeito era conhecido como agente diretor. Não existia, assim, uma eleição para prefeito.
Naquela época, um dos legislativos, um dos membros da Câmara era o representante, o agente diretor, era o prefeito. Então, no caso, nós tínhamos como o prefeito Bernardino José de Queiroga, que era vamos dizer, o prefeito, eu vou falar prefeito, mas não era o agente diretor correspondente a prefeito da época lá. Então, essa documentação feita aqui em Itajubá foi levada e foi prontamente aprovada pela prefeitura, que editou, então, a promoção, a elevação de Itajubá à condição de vila. Vejam bem, vila. Antigamente, vila correspondia à cidade, correspondia a toda aquela autonomia. Nós falamos vila, mas era uma elevação da freguesia, da população, à condição de independência. A vila teria o seu representante legal e teria o domínio e se separaria, no caso de Itajubá, de Campanha, a qual Itajubá era subordinado. Então, nós marcamos essa data, é uma data muito cara para nós, o dia 27 de setembro de 1848. Então, representa, vamos dizer assim, uma lei, a emancipação política de Itajubá, a elevação à vila, através da lei, eu não vou ler, um decreto extenso, uma lei número 355, assinada e confirmada pelo, então, vamos dizer assim, governador do estado, o presidente da província lá, eu repito, o Bernardino José de Queiroga. Então, a notícia só veio para cá uns 2 ou 3 meses depois, só em dezembro, mais ou menos, é que a população tomou conhecimento, com muita alegria, com muitas festas, da elevação da nossa freguesia, que é a condição de vila. Eu repito, vila era o máximo, porque vila correspondia à autonomia, à independência da ligação com Campanha, e ela tinha uma vida própria aqui. Outra coisa que era exigido era, para ter a condição de vila, prédios próprios, um prédio para as autoridades políticas, um prédio para a cadeia, enfim, determinadas construções eram exigidas para a confirmação da vila de Itajubá. Então, eu quero dizer que o dia 27 de setembro de 1848 representa, por assim dizer, a condição, a elevação de Itajubá à condição de vila. Outra coisa interessante é o seguinte, que Itajubá, nós falamos Itajubá, mas abrangeu uma área muito extensa. Então, vejam bem, quando se fala em Itajubá, fala-se em toda a sua periferia, nos distritos da vila, por exemplo, Piranguçu e Venceslau Braz, os distritos, aquela área que era conhecida como Espírito Santo dos Conquibos, onde hoje nós temos as cidades de Cristina, Carmo de Minas, São Lourenço, Dom Viçoso e Olímpio Noronha. A área era conhecida como São Sebastião da Capituba, que inclui Pedralva, São José do Alegre e Maria da Fé. A área que era conhecida naquela época por São Caetano da Vargem Grande, que abrangia Brasópolis e Piranguinho. A área também de Soledade de Itajubá, que abrangia Delfim Moreira e Marmelópolis. Então vejam bem que era uma área bastante extensa para aquela época. E curiosamente Itajubá foi sendo podada com a emancipação desses locais que eu acabei de citar, como municípios, como vilas também. E com isso foram se afastando de Itajubá. Com isso, atualmente, com todas essas desanexações que ocorreram, Itajubá ficou reduzida a pouco menos de 300 quilômetros quadrados de área de Itajubá, da área, vamos dizer assim, municipal da sede de Itajubá. Outra coisa que eu gostaria de citar é que, mais tarde, já agora em 1862, vamos dizer a data, em 4 de outubro de 1862, Itajubá foi promovida à condição de cidade.
isso foi, como o professor Armelin, nosso grande historiador, fala, foi uma promoção urbanística, ele usava muito esse termo, uma promoção urbanística, para ombrear com outras cidades. Então, a cidade de Itajubá só foi elevada a essa condição de cidade, eu repito, em 4 de outubro de 1862, através de uma lei 1149, outorgada por Joaquim Camilo Teixeira da Mota, que era então o agente vamos dizer, governador de Minas Gerais. Então era isso que eu queria dizer e queria ressaltar mais uma vez a importância desse dia 27 de setembro de 1848. Veja que foi quando foi criada a Câmara. A Câmara não existia naquela época o Executivo. Era um membro do Legislativo, dos edis, dos nossos vereadores, não era o termo vereador, mas um dos membros que assumia as condições de prefeito municipal. E quem foi o primeiro prefeito municipal de Itajubá? João Carneiro Santiago. Então, João Carneiro Santiago, pai do Coronel Carneiro Júnior, avô do nosso Teodomiro Santiago. Então, veja bem, João Carneiro Santiago, comendador, uma figura muito influente também na política daquela época, Itajubá, natural também de Cristina, veja como o nosso Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, João Carneiro Santiago, também naquela época, tudo Itajubá, mas era natural de Espírito Santo dos Conquibos. Foi ele quem foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro executivo, agente diretor de Itajubá, fazendo parte da Câmara Legislativa da nossa cidade. Então, praticamente é isso, porque depois, como falei, essa promoção de 4 de outubro de 1862, com a elevação à condição de cidade, foi uma promoção meramente urbanística, como já falei, e para ombrear com outras cidades de Itajubá, mas não houve assim tanta repercussão como ocorreu quando Itajubá se emancipou politicamente no dia 27 de setembro de 1848. Então, era isso que eu queria falar sobre a emancipação política de Itajubá. E na próxima sessão minha aqui, eu pretendo traçar um quadro sobre Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, que foi uma figura importante. Vejam, na outra sessão já falei dele da vinda da família da princesa Isabel, do Conde D, aqui em Itajubá. Ele foi o autor, o promotor da chegada da família. Ele tinha uma ligação muito grande com Dom Pedro II. Foi na política, tanto na política local aqui de Itajubá, como na política federal, na política imperial, vamos dizer assim. Desempenhou vários cargos, inclusive ministro do Exército, veja só, não era militar, foi ministro do Exército. Então nós pretendemos, na próxima sessão, falar um pouco sobre a figura de Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, o grande mentor da emancipação política de Itajubá. Então era isso que eu queria falar. Muito obrigado e até a próxima sessão.